Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para nossa aula de legislação de trânsito, nesse curso preparatório para o concurso do DETRAN, do Estado de São Paulo. Recomendo que você assista os últimos vídeos, os vídeos que foram postados antes desse. Esse vídeo nós vamos continuar analisando o Código de Trânsito Brasileiro, que é um dos textos legais mais importantes para o nosso concurso. Lembrando que são mais de 20 questões para o cargo de agente e para o cargo de oficial de trânsito que caem questões do Código de Trânsito Brasileiro. Por isso é de fundamental importância a leitura do Código e a oitiva, ou seja, ouvir as aulas que foram gravadas anteriormente, que estão postadas nesse canal. Recomendo que você se inscreva aqui embaixo, e as aulas que vão vir ainda. Ok, pessoal? Vamos continuar. Na última aula nós paramos no artigo 9º, do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, nesse vídeo, nós vamos analisar o artigo 10 e os demais artigos que forem possíveis. Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Já pega aí o teu Código de Trânsito Brasileiro para grifar. Se você não tiver com o teu código aí, acompanha comigo no vídeo. Artigo 10. O Conselho Nacional de Trânsito, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição. Então percebam, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que eu disse para vocês no último vídeo, é o órgão máximo, o supra, É ele quem delibera, é ele que é um órgão consultivo, normativo e executivo de questões que envolvem o trânsito. Aqui no artigo 10 está dizendo que ele vai ser presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, que no artigo 9º diz que o presidente da República deveria indicar a qual ministério esse órgão máximo executivo da União deveria estar vinculado. Então, o Conselho Nacional de Trânsito tem sede no Distrito Federal, na capital do país. Ele deve ser presidido sempre pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União. Já está estabelecido isso na lei. E ele tem a seguinte composição. Prestem bastante atenção na composição dos membros do CONTRAN. Vão perceber que, como eu já estou até descendo aqui, existem uma infinidade de incisos, sendo que mais da metade deles foi vetado pelo presidente da República. Então, é importante nós compreendermos. Então, vamos lá. Inciso 1 e 2, vetados. Inciso 3, um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Inciso 4, um representante do Ministério da Educação e do Desporto. Inciso 5. Um representante do Ministério do Exército. Inciso 6. Um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Inciso 7. Um representante do Ministério dos Transportes. Inciso de 8 até o inciso 19, vetados. Inciso 20. Um representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 21, vetado. Inciso 22, um representante do Ministério da Saúde. Inciso 23, um representante do Ministério da Justiça. Inciso 24, um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E inciso 25, um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Pessoal, vamos voltar aqui lá no começo do artigo. Essa é a composição básica do Conselho Nacional de Trânsito. Devo decorar isso, professor Otávio? Pessoal, acho muito difícil isso cair em prova, isso seria muito cruel se caísse, até mesmo porque, e aqui vem a primeira questão. Ah, mas professor, não existe mais esse Ministério do Meio Ambiente da Amazônia Legal. Ah, mas não é mais Ministério do Exército, é Ministério da Defesa. Ah, e esse Ministério da Educação e do Desportos, o MEC, agora é da Educação e da Cultura. Como que fica? Ah, e esse representante do Ministério da Justiça, não existe mais. Pessoal, esses ministérios, eles foram elencados quando da elaboração da lei, e vocês puderam perceber da leitura aqui do artigo, como está no vídeo, que alguns deles foram acrescentados em 98, 2008 e 2013. Sendo que, por mais que muitas vezes não possa existir mais um ministério, como por exemplo o Ministério do Meio Ambiente da Amazônia Legal, no governo federal existem
divisões ou mesmo ministérios e secretarias que são competentes e responsáveis por exercer a função que esses ministérios, quando da elaboração da lei, exerciam. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O legislador, quando elaborou o Código de Trânsito Brasileiro, ele quis elencar uma série de pessoas que, vinculadas à ciência e tecnologia, à educação, ao exército, ao meio ambiente, à questão do transporte, à saúde, à segurança, a questão do desenvolvimento e a própria Agência Reguladora de Transportes Terrestres, esses órgãos tivessem representantes que fizessem a união para conseguir chegar à finalidade maior do Sistema Nacional de Trânsito. Perdão, que nós sempre devemos lembrar que estão lá nos primeiros artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, esses são os membros representantes que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Beleza, pessoal? Percebamos, então, que o parágrafo 1º, 2º e 3º e o artigo 11 foram todos, respectivamente, vetados. Dica de concurseiro. Se você não quiser decorar quais são os respectivos quais são os respectivos membros do órgão do CONTRAN, considerando que são muitos artigos, decore a quantidade. Então vamos contar quantos membros tem? 1, 2, 3, 4, 5, que é tudo ao vivo, gente. 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 membros que fazem parte do CONTRAN. Decorou esse número, você fala, são 10 membros. Se eventualmente cair numa questão, vá por eliminação. Colocou lá Ministério da Segurança. Esse é pegar muito pesado, né, pessoal? Até considerando que cria-se e exclui-se ministérios à torta e à direita. Entendido isso, pessoal? Vamos então para o artigo 12. E aí, esse será o último artigo desse vídeo, porque é um artigo longo. Aqui, pessoal, peço que prestem bastante atenção, porque nós vamos tratar das competências do Conselho Nacional de Trânsito. Compete ao CONTRAN. Inciso 1. Estabelecer as normas regulamentares referidas nesse código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Tanto esse inciso 1 é tão importante que 2 resoluções, ou 3, salvo o melhor juízo, caem na prova de agente e de oficial. 2 resoluções do CONTRAN, porque é o CONTRAN que deve estabelecer as normas e regulamentos básicos que são previstas como normas programáticas aqui nesse Código de Trânsito Brasileiro e, além disso, estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Ou seja, é o CONTRAN, o pica das galáxias, se assim é mais fácil de entender, é ele quem estabelece a normativa, tá certo? No que diz respeito ao trânsito. Inciso 2. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Ou seja, o CONTRAN é o órgão máximo, isso já está sendo reforçado no inciso 12, no artigo 12, inciso 2. Sempre com o objetivo de, além de coordenar, conseguir a integração dos vários órgãos do Conselho Nacional de Trânsito. Inciso 3, vetado. Inciso 4. Criar câmaras temáticas. Criar câmaras temáticas, como assim? Câmara sobre saúde do trabalhador e relativa ao trânsito, câmara sobre questões de primeiro socorro no trânsito. Isso não é tão relevante para nós aqui agora, pessoal. Inciso 5. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRADIF, ou seja, todo o órgão estadual, o Conselho Estadual de Trânsito e o Conselho Estadual de Trânsito do Distrito Federal, eles possuem o seu funcionamento, sendo eles os órgãos máximos estaduais no que diz respeito a trânsito, possuem o seu funcionamento e organização já estabelecidos previamente pelo CONTRAN. Inciso 6. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARes, ou seja, é o CONTRAN que tem que estabelecer quais serão as diretrizes para que os municípios, e depois nós vamos estudar um pouco com mais calma, regulamentem as juntas administrativas de trânsito, certo? Inciso 7. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas nesse código e nas resoluções complementares. Norma metalinguística, é o CONTRAN que tem que zelar para que todas as normas previstas no Código de Trânsito sejam
cumpridas e uniformemente, ou seja, em todo o estado, em todo o Brasil, da maneira similar, igual, uniforme. Inciso 8, na verdade, estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Ou seja, é o CONTRAN que estabelece qual será o procedimento para se aplicar multas por infrações de trânsito, para a arrecadação dessas multas e como será o repasse dos valores arrecadados nas multas para os respectivos órgãos, sejam eles de município e estado. Inciso 9. Responder às consultas que lhes forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Como já disse no vídeo anterior, o CONTRAN ele é o órgão máximo consultivo, então ele tem que responder às consultas que forem formuladas a ele sobre a aplicação da lei de trânsito. Inciso 10. Normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registros e licenciamento de veículos. Então, por exemplo, tudo que envolve a questão de primeira habilitação, de expedição de documento de trânsito e registro de veículo, é o CONTRAN que deve normatizar. Um exemplo só para encerrar esse inciso. Quando foi como que foi o procedimento para se estabelecer a obrigatoriedade de se fazer utilização de simuladores de veículo no processo de habilitação, da primeira habilitação. O CONTRAN teve que normatizar e estabelecer os procedimentos. Depois o CETRAN também apresentou a regulamentação estadual. Inciso 2. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Então, é o CONTRAN que faz tudo isso, essas questões que envolvem a sinalização de trânsito. Inciso 12. Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores na forma desse código. E eu peço que vocês grifem com atenção esse inciso. Por quê? Quando nós formos estudar o procedimento administrativo de recursos contra as multas, que vai correr na primeira instância nas juntas administrativas de trânsito, nas JARs, você vai entender que todos os recursos interpostos nas instâncias inferiores ao CONTRAN, ou seja, nas JARs, recursos administrativos que não envolvam apenas multas, mas recursos administrativos que envolvam questões regulamentares, que foram interpostos no CETRAN, vai ser o CONTRAN a última instância para apreciar esse recurso administrativo. Inciso 13. Avocar para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. Ou seja, é o CONTRAN que é o responsável por avocar, ou seja, tirar dos outros, trazer para si a competência para dar a solução sobre eventuais conflitos de competência, ou seja, quando duas circunscrições, quando dois CETRANs, quando dois órgãos do DETRAN ou órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estiverem discutindo, ou competindo, ou brigando, ou não querendo aceitar uma competência, é o CONTRAN que vai deliberar sobre quem é o competente. E do mesmo modo, se em CETRANs ou órgãos do Sistema Nacional de Trânsito brasileiro estiver acontecendo de decisões controversas entre si, administrativas, estiverem sendo proferidas, é o CONTRAN que tem que unificar essas decisões. Inciso 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, complementando o inciso 13 já explicado. E, para finalizarmos a aula de hoje, inciso 15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção de carteira nacional de habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Ou seja, é o DETRAN que organiza o procedimento, toda a papelada, todas as questões que envolvem a formação para obtenção de carteira nacional de habilitação. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!